Olá, boa tarde a todos. Hoje, dia de fazermos uma introdução ao estudo das potenciações, e essa é uma aula destinada a alunos do sexto ano fundamental, ainda que ela sirva para os demais alunos, tá bom? Deixar bem claro que essa aula está sendo transmitida ao vivo, né, pelo Facebook, em minha sala de aula virtual, tá? A gente vai fazer uma rápida explanação, né? Falar um pouquinho de potenciações. E à medida que as dúvidas forem aparecendo, vocês podem enviar os comentários, tá? Ao vivo, responder vocês. Então, à medida que houverem dúvidas, pode mandar sua dúvida aí que a gente vai esclarecer, tá bom? Falar um pouquinho hoje sobre potenciação. E aqui, para vocês, vai aparecer exatamente dessas telas. A gente vai conversar um pouquinho sobre potenciação. O que a gente precisa saber sobre potenciação? Legal? Mandem as dúvidas aí no comentário dessa postagem que eu vou responder vocês. Legal? Então, que vamos. Vamos lá. Na tela. Apareceu aí para vocês, né? Beleza? Então, ó, vamos começar a nossa explanação falando um pouquinho da definição de potenciação, tá bom? Então, para que eu possa realizar uma potenciação, é necessário que eu saiba o que é uma potenciação. Então, de uma maneira bem simples, vou colocar aí essa definição para vocês, tá bom? É muito importante que vocês percebam o significado dessa definição, tá bom? Vou ler aqui com vocês. Diz assim, ó: potenciação é uma multiplicação de parcelas iguais. Presta bastante atenção. Toda vez que eu estiver fazendo uma potenciação, eu estarei fazendo uma multiplicação, estão vendo aqui, ó, onde as parcelas dessa multiplicação são todas iguais, tá bom? Então, lembra disso. Potenciação é uma multiplicação onde, nessa multiplicação, todos os números que eu estou multiplicando são chamados de parcelas ou fatores, eles são iguais, tá bom? Nessa potenciação, você vai ter basicamente duas estruturas. A base, que é esse número que vem na parte de baixo, ele vai indicar qual é o número que você vai representar nessa multiplicação, qual é o número que você vai multiplicar, e você tem um expoente, aquele númerozinho que vem acima, que vai te dizer quantas vezes essa base vai ser multiplicada. Então, é exatamente o que está dizendo aí a tela, né? A base representa a parcela que eu vou multiplicar, né, dessa multiplicação, e o expoente é a quantidade de parcelas que eu vou ter nessa multiplicação, tá bom? A potenciação, ela vai aparecer para vocês nesse formato aqui, ó, um númerozinho com outro em cima, tá bom? Esse de baixo aqui, ó, é a base.
é o A, eu estou chamando aqui de A. Esse A poderia ser um número qualquer. Normalmente ele vai ser um número, tá? Aqui eu coloquei uma letra só para a gente generalizar. Então você tem a base, que é esse número A, que vai dizer quem é que eu estou multiplicando. E esse x, esse número x que eu tenho aqui em cima, ó, vai dizer quantas vezes eu vou multiplicar esse número A. No caso, essa multiplicação aqui, ela tem x parcelas, certo? Então, a base, que é esse número de baixo, maior, vai ser o número que eu vou multiplicar, e esse de cima, menor, é a indicação de quantas vezes eu vou ter que multiplicar. Outra dica, ó, quando você for estudar potenciação, quando você for analisar uma potenciação, comece analisando pelo expoente, que é esse númerozinho de cima, tá bom? E aí, você vai considerar como base, presta atenção nisso, você vai começar a analisar a tua potenciação pelo expoente aqui, ó. E o número que estiver mais próximo, e somente aquilo que estiver mais próximo, é que você vai chamar de base. É o que você vai multiplicar, tá bom? Então, presta atenção, que eu vou analisar os exemplos que vêm a seguir a partir do expoente e considerando como base somente aquilo que está mais próximo, tá? Então, olha primeiro para o expoente e ver o que está mais próximo, e somente o que está mais próximo desse expoente que você vai poder chamar de base, que você vai, de fato, multiplicar para chegar ao resultado dessa potenciação, dessa operação matemática, tá bom? Só para a gente completar essa tela, deixar bem claro que esse A, esse número de baixo, é a base, e esse X, que é o de cima, é o expoente. Veja, eu estou falando que A é número e que X é número, porque na matemática, normalmente quando você tem números que você não conhece, números desconhecidos, eles são representados por letras, tá bom? Então, na matemática, todo número que é desconhecido, ou seja, um valor que pode ser um número qualquer, ele é representado por uma letra, tá bom? Só para deixar bem claro isso, não haver nenhum equívoco, tá bom? Passada essa ideia da definição, eu coloquei aqui uns exemplos e a gente vai praticar. Então, a gente vai usar a ideia da definição e vai chegar ao resultado dessas potenciações, de cada uma delas. Lembrando, mais uma vez, que a base, o número maior, o de baixo, é o número que eu vou multiplicar, e o número menor, que é o de cima, eu chamo de expoente, vai dizer quantas vezes ele vai ser multiplicado, tá bom? Então, se eu pegar aqui o exemplo da letra A, eu tenho 2 elevado à quarta, tá bom? A gente lê a potência ou a potenciação dessa maneira. 2 elevado à quarta, ou 2 elevado à quarta potência, tá? Como é que eu vou interpretar essa estrutura matemática? Bem simples. Eu vou começar olhando o expoente, tá bom? Como é que você olha o expoente? No nosso exemplo da letra A, o expoente é 4, tá bom? Então, o expoente é 4 e eu vou considerar como base somente aquilo que está mais próximo desse 4. Nesse caso aqui, quem é que está mais próximo do 4? O número 2, certo? Então, 4 é o expoente, que é a parte que está acima, e somente o que está mais próximo dele é a base, tá bom? Então, 4 nesse caso é o expoente e 2 é a base. Lembrando lá, se a base é 2, o número que eu vou multiplicar aqui nessa letra A, nesse item A, é o 2. A base é o número que eu multiplico, tá bom?
E o 4 vai dizer quantas vezes eu vou multiplicar esse 2, essa base, tá? Então, meu exemplo A ficaria bem assim, ó. O que é o 2 à quarta? É o 2, que é a base, multiplicado 4 vezes, ó, porque o expoente é 4. O expoente vai dizer quantas vezes essa base vai ser multiplicada. Observe que toda potência, como a própria definição disse, ela é sempre uma multiplicação de parcelas iguais. Então, nunca com essa ideia de fazer aqui 2 vezes 4, tá? 2 vezes 4 não é o resultado de uma potenciação. Até porque 2 e 4 não são iguais, tá bom? Então, você vai ter aqui, ó, o 2, que é a base, multiplicado 4 vezes, que é a quantidade indicada no expoente. Fazendo a multiplicação, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então, 2 elevado à quarta potência é nada mais, nada menos do que o 2 multiplicado 4 vezes. Então, ó, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8 e vezes 2, 16. Tá bom? Da mesma forma que eu resolvi o item A, eu vou resolver todos os outros até chegar na letra H. Tudo bem? Ficou entendido até aí? Ou será que ficou alguma dúvida? Se ficou alguma dúvida, pode mandar o seu comentário aqui, tá bom? Ele vai surgir aqui para mim e eu vou vou trazer a resposta disso. Tá? Agradeço. Show. Na verdade, não sou eu. Show são vocês que estão acompanhando essa aula aí ao vivo, tá bom? Então, se você tiver mais alguma dúvida, mais alguma coisa a dizer, ó, pode mandar seu comentário aí que eu vou voltando à nossa resolução. Letra B. Letra B, eu tenho aqui 3 elevado à terceira, tá? Então, 3 elevado à terceira potência. Vou começar, mais uma vez, do expoente, tá bom? Ó, o expoente é esse númerozinho que tá mais acima, é o menorzinho, tá bom? Então, 3 é o expoente, e só o que está mais próximo dele, só o que está mais pertinho dele é a base. No caso aqui, no exemplo aqui, 3 é o expoente e 3 é a base, tá bom? 3 é o expoente, 3 é a base. Como a base é 3, então o número que eu vou multiplicar é o 3. Como 3 também é o expoente, 3 é a quantidade de vezes que eu vou multiplicar essa base, tá bom? Então, resumindo, o número 3 vai ser multiplicado 3 vezes. Se eu vou multiplicar o número 3 vezes, vai ficar assim, ó. 3 vezes 3 vezes 3, que dá 27. Por quê? 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Tá vendo como é fácil? E sempre observando o quê? Que a multiplicação é sempre de parcelas iguais, tá bom? Sempre uma multiplicação de parcelas iguais. A base é o número que eu multiplico e o expoente, quantas vezes ele vai ser multiplicado, tá bom? Da mesma maneira, a letra C. O expoente é 5 e o que está mais próximo dele, 2, é a base. Então, o 2 vai ser multiplicado 5 vezes, tá bom? 2 é a base, é o número que vai ser multiplicado, e 5 é a quantidade de vezes que essa base vai ser multiplicada. Então, bem simples, ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Tá vendo aqui que o número que foi multiplicado é a base, é o 2, e o expoente vai dizer quantas vezes ele foi multiplicado?
Então, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Não tem dificuldade, tá bom? Mas se você sentiu dificuldade, pode falar comigo que a aula é transmitida ao vivo pelo Facebook, tá? E se você estiver assistindo pelo Facebook agora, pode mandar a sua dúvida e eu esclareço para você agorinha mesmo, tá bom? Então, percebeu aí? Vou tirar essa tela rapidinho, ó. Percebeu aí que a gente tem que seguir a definição que eu tenho a potenciação, uma base e um expoente. A base, tá? Então, vou começar a analisar pelo expoente, que é o de cima, tá? É a base, tá bom? Então, começa analisando o expoente, o que está mais próximo dele, somente o que está mais próximo dele é a base. A base vai te dizer qual o número que você vai multiplicar e o expoente, quantas vezes essa base, esse número vai ser multiplicado, tá bom? Vou voltar com a tela aqui e aí a gente vai resolver os outros exemplos, tá bom? Então, presta atenção nessa dica, tá bom? Não tem erro. Vou colocar aqui a tela de novo e a gente vai terminar de resolver os outros exemplos, tá bom? Paramos no item C e agora vamos para o item D. No item D, agora a gente já pode resolver mais rápido. Posso ver aqui que 1 é o meu expoente e 5 é a minha base, tá? 1 é o meu expoente, 5 é a minha base. Ou seja, o 5 vai ser multiplicado apenas uma vez. Ele vai aparecer apenas uma vez. Como ele só vai aparecer uma vez, o resultado disso só pode ser 5, tá certo? É por isso que você pode dizer que todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Por quê? Porque ele só vai aparecer uma vez, certo? Próximo item, eu tenho aqui 1 elevado a 12, ou seja, 12 é o meu expoente e 1 é a minha base. Então, o número que eu vou multiplicar é o 1 e ele vai ser multiplicado 12 vezes. Mas vamos pensar assim, para a gente não ter muito trabalho. Se eu multiplicar o 1 várias vezes, o que será que acontece? Vamos ver aqui, ó. 1 vezes 1 dá 1. Vezes 1, continua 1. Vezes 1, 1. Vezes 1, 1. Vezes 1, 1. Vezes 1, 1. E aí você vai perceber que não importa quantas vezes você multiplique o número 1, o resultado sempre vai ser 1. Por quê? Porque você aprendeu em aritmética que todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo, tá? Então, se eu vou multiplicar por 1 várias vezes, não importa quantas vezes sejam, o resultado sempre vai ser 1. Então, aqui eu deveria multiplicar o 1 12 vezes. Só que eu já vi que não importa quantas vezes eu multiplique, o resultado sempre vai ser 1. Então, por isso que 1 elevado a 12, ou seja, 1 multiplicado 12 vezes é 1. Tá bom? Letra F. Você vai ter aqui, ó, 0 elevado a décimo. 10 é o meu expoente e o que está mais próximo dele, 0, é a base. Tá bom? Então, 0 é o número que eu vou multiplicar e ele vai ser multiplicado 10 vezes. Só que aí, meu amiguinho, minha amiguinha que está assistindo a aula agora, você sabe também da aritmética básica que
todo número multiplicado por zero é igual a zero. Então, não importa quantas vezes eu multiplique o zero, o resultado sempre vai ser zero. Aqui, gente, eu deveria multiplicar o zero 10 vezes. Só que, se eu multiplico 2, 10, 200 vezes, o resultado sempre vai ser o mesmo. Assim como aconteceu também com o 1. Não importa quantas vezes eu multiplique o 1, o resultado sempre vai ser 1. Tá bom? Então, você vai ter 1 elevado a qualquer expoente, dá 1. E 0 elevado a qualquer expoente, desde que não seja o zero, porque aí é uma conversa posterior, a gente não vai dar significado a 0 elevado a 0, tá certo? Tá? Então, quando você tem 0 elevado a qualquer número que não seja o zero, o resultado sempre vai ser 0, tá bom? Beleza? Letra G e letra H. É aí onde eu queria chegar. Letra G e letra H. São duas questões, são dois itens bem parecidos. Estão percebendo aí que eles são bem parecidos? Aí você pode até me dizer, mas é igual. Não é não. Vou te mostrar por quê, tá bom? E aí, lembra, se você tiver dúvida, se você está assistindo essa aula ao vivo pelo Facebook, você tem dúvida, manda a dúvida que eu te esclareço agorinha, tá bom? Você tem aqui dois itens muito parecidos, mas eu vou dizer qual é a diferença entre eles. É a posição do expoente. Aí você vai dizer, mas a posição do expoente é a mesma. Aparentemente é a mesma, mas não é. Observe aqui, ó. Nessa letra G, o expoente é 3, tá bom? Beleza? O expoente da letra G é 3. E na letra H também é 3. Tranquilo, até aí tranquilo, tá? Por isso que eu digo para você começar a fazer a sua análise começando do expoente. Quer ver por quê? Nesse caso aqui do item G, quem é que está mais próximo do expoente 3? Veja o que está mais próximo. O que está mais próximo é esse parênteses aqui, concorda? Então, na letra G, quem é que está mais próximo do expoente 3? O expoente. O parênteses. Então, quem está mais próximo do expoente 3 é o parênteses, tá? Então, como quem está mais próximo é o parênteses, tudo que está dentro dele é a base. Ou seja, eu vou ter essa base fracionária. Então, a base é 4 sobre 10 e o expoente é 3, certo? Nesse caso, você vai ter que multiplicar o 4 sobre 10 3 vezes, ó, multipliquei o 4 sobre 10 3 vezes. Lá em cima, 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Presta atenção, ó, 4 vezes 4 vezes 4 dá 64. Guarda essa multiplicação. E aqui embaixo, 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1000. Tá bom? Por que que aqui a base foi a fração? Porque, ó, o expoente é 3 e quem está mais próximo do expoente é quem? É o parênteses. Então, o que está mais próximo é considerado a base. Como quem está mais próximo é o parênteses, tudo que está dentro dele é a base. No caso, quem é que está dentro do parênteses? A fração. Então, a fração é a base. E a base, vocês viram aqui, ó, 4 sobre 10 foi multiplicada 3 vezes. Ô, Wagner, e na letra H é a mesma coisa? Não. Porque você vai ver o seguinte, ó. O item H tem como expoente ainda o 3, beleza? Só que observe que a base é somente o que está mais próximo. Então, nesse caso aqui, quem é que está mais próximo do 3, né? Do expoente 3? Não é o 4? Perceba, na letra G, quem está mais próximo é o parênteses. Então, como quem está mais próximo é o parênteses, tudo que está dentro dele é a base, certo?
No item H, quem está mais próximo é apenas o 4. Então, só quem vai multiplicar é o 4. Ô, Wagner, e eu vou fazer o que com esse 10 aqui? Só repetir. Ele não participa da multiplicação. Ele está aí só como um coadjuvante, como um figurante da novela das 8 aí, tá certo? Então, lembra, o expoente é o que você olha primeiro, tá bom? Olha primeiro para o teu expoente. Procura o que está mais próximo desse expoente. Só o que está mais próximo é que você vai poder chamar de base, tá? Então, nessa letra G, quem está mais próximo é o parênteses. Então, tudo que está dentro dele é a base. Na letra H, não. Quem está mais próximo é só o 4. Então, só o 4 é que vai ser a minha base, tá bom? Então, o 4 vai ser multiplicado 3 vezes e o 10 simplesmente vai continuar sendo 10. Ele não participa da multiplicação, por quê? Porque ele não é base. Só a base é que participa da multiplicação. E aí eu tenho um resultado, vejam vocês, totalmente diferente. Eu só vou ter multiplicação na parte de cima da fração, que é o numerador. Na parte de baixo, eu não vou ter multiplicação nenhuma, porque esse 10 da parte de baixo, o denominador da fração, não participa da base, não é base. Percebeu aí a diferença? Então, dois itens muito parecidos, mas que são totalmente diferentes, tá? Cuidado com isso. As aparências enganam. Então, a dica, olha primeiro para o expoente da tua potenciação, tá bom? Identifica o expoente, que é a parte de cima, e a base é somente aquilo que está mais próximo dele, só o que está mais pertinho dele, tá bom? Beleza? No caso de ser um parênteses, como letra G, tudo que está dentro do parênteses é base. No caso de não ter esse parênteses, como a letra H ou item H, só o número que está mais próximo. Notou aí? Percebeu a diferença? Tirou a sua dúvida? Tem exercício aí agora para você desenrolar. Eu quero que você me dê a resposta dessa questão aí. A representação decimal do número 0,01 elevado à terceira, ou elevado ao cubo, né? Porque quando o expoente é 3, eu posso dizer que é cubo. Quando o expoente é 2, eu posso dizer que é quadrado, tá? Eu posso dizer, mas posso dizer também elevado a 2, elevado a 3, elevado a segunda, elevado a terceira. Não tem diferença nenhuma, tá? São só nomes diferentes que se dão para a mesma coisa, tá bom? Então agora eu vou pedir que você tente resolver essa questão número 1, tá? Vou dar um tempinho aí para você pensar nela. Vou tomar a minha Coca-Cola, beleza? Geladinha. Tá legal? E aí eu quero que você me dê a resposta. Quem achar a resposta, já pode me mandar aqui nos comentários, tá bom? Se você conseguiu achar a resposta, me indica a letra aí, que eu vou dizer se você está certo ou não, tá bom? Se você tiver certo, ó, legal para você. Se você não acertar, não tem problema, você acompanha aqui comigo para não errar mais, tá bom? Vou dar só mais uns instantezinhos, vou tomar mais um golezinho da minha Coca-Cola. Enquanto eu espero a tua resposta, beleza? Tá fácil aí, tá difícil? Como é que tá? Vamos dizendo aí. Então, vamos aqui? Como é que eu vou analisar essa potenciação? Mais uma vez, vou ser chato em estar repetindo a mesma coisa várias vezes, mas isso é importante para você aprender esse troço. Tá legal? Você olha primeiro para o expoente.
sempre olhando primeiro para o expoente. Nesse caso, o expoente ele é 3, tá bom? O expoente, lembra, o número está mais acima, o menorzinho, tá? Então, o expoente é 3. E quem está mais próximo dele é a base. Nesse caso, esse número decimal, 0,01, é a minha base. Então, a base vai ser o número que eu vou multiplicar e o expoente vai dizer quantas vezes eu vou multiplicar, tá? A base é o número que eu multiplico e o expoente quantas vezes eu multiplico, tá? Então, nesse caso aí, 0,01 elevado à terceira potência, ou ao cubo, é o 0,01 multiplicado 3 vezes, tá bom? Tá vendo aqui, ó? O 0,01 é a base e foi multiplicado 3 vezes. Ô, Wagner, não sei fazer multiplicação de números decimais. Então, pega um instantinho aqui e presta atenção no que eu vou te ensinar agora. Multiplicação de decimais, muito fácil, tá? Primeiro, faz de conta que não tem número decimal. Então, aqui é 1 vezes 1 vezes 1, tá bom? 1 vezes 1 vezes 1 dá 1, certo? Agora, para saber quantas casas decimais vai ter esse resultado, ó, é só juntar a quantidade de casas decimais que você tem na multiplicação. Ou seja, tem 2 casas aqui, mais 2 aqui, 4, mais 2 aqui, 6. Então, você vai ter 1, que é o resultado da multiplicação, com 2, 4, 6 casas decimais. Então, é só você procurar a resposta aí, que tem um 1 com 6 casas decimais. Que é essa daqui, ó. Tá vendo, ó? 2, 4, 6 casas decimais. Lembrando, as casas decimais são as casas que vêm depois da vírgula, tá vendo? Você tem aqui 2, mais 2, 4, mais 2, 6. Então, ó, 1 vezes 1 vezes 1 dá 1, com 6 casas decimais. Por que 6? 2 daqui, mais 2 daqui, 4, mais 2 daqui, 6. Então, a minha resposta está onde, ó? Onde ela está aqui, bonitona? Alternativa D. D de Deus, tá bom? D de delícia. D de docinho, igual a mim. Essa foi minha. Tudo bem. Aprendeu essa? Vai agora para a segunda questão. Essa segunda questão, eu vou dar um tempinho também para vocês lerem, para vocês tentarem chegar à resposta, tá bom? Lembrando mais uma vez que se em algum momento vocês tiverem dúvidas, pode mandar a dúvida para cá, tá bom? Que eu vou esclarecer, beleza? Então, dá uma lidinha nessa questão aí e tenta descobrir qual desses 4 itens é o correto, tá bom? É uma questão fácil, é uma questão bem... Inicialmente, 125 bactérias. Sabendo que essa população dobra a cada 2 horas, o tempo necessário em horas para que o número de bactérias chegue a 256 mil é igual a... Só fazendo umas traduções. Cultura é quando você tem uma população de bactérias, tá? É quando a gente cultiva bactérias. Tem uma cultura de bactérias, tá bom? E as bactérias, lá na aula de ciências, você estuda isso, elas fazem o que a gente chama em 2, e 2 em 4, e 4 em 8, e 8 em 16. E aí, se você observar, eu estou multiplicando por 2 a população de bactérias. Como elas se reproduzem várias vezes, eu estou multiplicando por 2 várias vezes.
Então, estou tendo aí uma multiplicação de parcelas iguais. E se você observar bem, a multiplicação de parcelas iguais é o quê? É o que nós estamos estudando aqui hoje, a potenciação, tá bom? Então, você não precisa ficar só com essas questõezinhas técnicas que aparecem em todo o livro, tá? Você pode trazer essa situação para um problema do dia a dia, tá? No caso aí, quem vai trabalhar com isso são os analistas de laboratório. Então, amanhã ou depois, se você se tornar aí um analista de laboratório, se você for trabalhar em um laboratório, né? Principalmente aí para pesquisar sobre vacinas aí, você vai ter que saber disso aí. Vai ter que saber disso aí, tá? Os cientistas, os infectologistas, né? Aquelas pessoas que hoje estão trabalhando, né? Que a gente ouve falar a todo momento na televisão, eles trabalham com essa ideia aí, que o vírus, ele se duplica, ele se expande, né? Ele aumenta a sua população também dessa maneira, por divisão celular, tá? Que você vai estudar aí na aula de ciências, tá bom? Eu só estou pegando a ideia da aula de ciências e aplicando um problema que eu posso resolver por matemática. Olha que legal, olha que interessante. Olha como você pode usar o seu conhecimento de matemática para entender coisas que estão ocorrendo, inclusive agora, né? É o contato virtual, né? Essa pandemia toda que está nos proporcionando esse encontro virtual. Está explicado aí por potências. A potência explica isso. Por que que o número de pessoas doentes está cada vez maior? É por conta de uma potência, tá? Porque se os vírus, eles aumentam a sua população em potência, né? Como potências, o que vai ficar doente também vai aumentar como uma potência. Então, pode ver que lá no começo da pandemia eram poucos os casos de pessoas doentes. E hoje a gente já está com uma quantidade bem maior, né? Espero que a ciência nos ajude a diminuir essa quantidade e a extinguir esse vírus, né? Tomara, vamos acreditar na ciência. Por isso que a gente precisa estudar, para que amanhã ou depois coisas como essa possam ser combatidas, tá? A gente só combate essas coisas tendo conhecimento científico, tendo conhecimento de todas as disciplinas que a gente estuda na escola, tá bom? Na universidade. Então, a gente precisa disso, tá bom? Eu só queria que vocês entendessem um pouquinho o significado disso aqui, tá? Se não fosse importante, realmente nós não estaríamos fazendo, tá bom? Beleza? Então vamos aqui, vamos para a resolução. Eu tenho uma população de bactérias agora, vamos dizer que agora ela tem 125 bactérias e que a cada 2 horas vai dobrar, vai multiplicar por 2 essa população. Eu quero saber quantas horas vão ser necessárias para essa população sair de 125, que é o que ela tem agora, e chegar até 256 mil. Veja só, de 125 para 256 mil. Sabendo que essa população ela é multiplicada por, ela dobra a cada 2 horas, tá? Então vamos lá. Vamos precisar multiplicar sempre por 2, porque a população sempre dobra. Tá? Dobrar é multiplicar por 2. Então, vamos pensar aqui, rapidão. Bem rapidão. Agora eu tenho 125 bactérias e eu sei que a cada 2 horas essa população multiplica por 2. Não é isso? Não foi o problema disso? Então, se agora eu tenho 125 bactérias, daqui 2 horas eu vou ter 125 vezes 2.
Fazendo essa multiplicação, 125 vezes 2 vai dar 250, tá? Seria 125 vezes 2 ou 125 somado duas vezes, tá? Então, se agora eu tenho 125 bactérias, daqui 2 horas eu vou ter 250 bactérias. Passando mais 2 horas, vai multiplicar por 2 de novo. Então, já estou aqui em 2 horas, certo? Já estou aqui em 2 horas. Com mais 2 horas, vai para 4 horas. E a população de bactérias vai para 250 vezes 2, que dá 500. Passa mais 2 horas, vai para 6, dobra a população de bactérias. Então, de 500 vai para 1000. Tá vendo? Então, ó, cada 2 horas que aumenta aqui no tempo, multiplica por 2 a população. Então, quando eu passar mais 2 horas, vai para 8, 1000 vezes 2, 2000 bactérias. E com 10 horas, 2000 vezes 2, 4000 bactérias. E aí, a cada 2 horas que você colocar mais no tempo, você vai ter que multiplicar a quantidade de bactérias por 2. Que a cada 2 horas a população vai dobrar. Então, com 12 horas, seriam quantas bactérias? 4.000 vezes 2, que dá 8.000. Mais 2 horas, vai para 14. 8.000 vezes 2, 16.000. Mais 2 horas, 16.000 vezes 2, 32.000. Mais 2 horas, e aí eu vou fazendo mais 2 horas até chegar na população que eu quero, que é 256 mil. Enquanto não chegar em 256 mil, eu não vou parar, certo? Então, com 18 horas, vai para 64 mil. Coloco mais 2 horas, aí vai para 20. 64 vezes 2 dá 128. E com mais 2 horas, ó, 128 vezes 2, 256. E aí eu chego nas 256 mil bactérias. Então, o que você percebeu desse problema? Você começou com uma população e a cada 2 horas de tempo que foi passando, multiplicou aquela população que você tinha por 2. Tá vendo? Ó? Sempre que aumentou 2 horas aqui, ó, daqui para cá aumentou 2 horas, dobrou. Daqui para cá aumentou 2 horas, dobrou. E você foi fazendo isso até chegar na população que você precisava, que a questão te pedia, tá certo? Então, isso vai acontecer 22 horas depois. Ou seja, minha resposta correta é a letra C, tá bom? Tranquilo aí? Veja como você pode trabalhar o problema de potenciação, tá? Eu poderia transformar isso aqui numa potência, se eu quisesse. Bastaria, ó, ver que a partir do 125, eu estaria multiplicando por 2, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, seria o 125 vezes o 2, 11 vezes. Ou 125 vezes 2 elevado a 11. Certo? Tá bom? Então, como a cada 2 horas a população dobrou, eu tenho multiplicação de parcelas iguais, eu posso entender isso como uma potenciação. Precisava montar a potência? Não, tanto que nós não montamos, tá? A gente só foi fazendo realmente o que o problema me pediu, dobrando a população a cada 2 horas até chegar na população que eu queria, que no caso aqui era 256 mil. Beleza? Gostou dessa aplicação? Eu acho que tem mais uma questãozinha aqui para a gente fechar a nossa aula de hoje, tá? E aí eu quero que vocês tentem responder essa daí. Diz assim, ó, qual desses números nos itens aqui é igual a 0,0064? Dica: o número que está aqui no enunciado da questão é decimal e as respostas estão em fração. Então, uma dica:
tente transformar primeiro, antes de transformar em potência, esse número numa fração. Porque transformando ele numa fração, ó, já fica no formato adequado da resposta. Não tem como você transformar isso aqui em uma potência decimal, porque a resposta aqui não é decimal, tá? Então, para facilitar a sua resolução, transforma esse número primeiro numa fração e depois tenta transformar ele numa multiplicação de parcelas iguais, ou seja, numa potência, numa potenciação, tá? Vê aí se você consegue. Vê se dá para sair essa questão. Lembrando que essa questão vai ser a última de hoje, tá bom? A gente não tomar muito tempo de vocês. Sabemos que existem outras atividades a serem feitas, outras aulas a assistir, então não vamos tomar tanto tempo, tá? Então, bora lá. Primeiro, como eu disse a vocês, transformar um número em uma fração. Ô, Wagner, não sei transformar em fração. Se liga na ideia. Primeiro, você vai escrever o número aqui sem a vírgula, tá bom? Esquece a vírgula, a princípio. Ó, o número sem a vírgula, 64. Porque esses zeros à esquerda aqui, eles não servem para nada, né? Quando você ouve alguém dizer que fulano é um zero à esquerda, é porque ele não serve para nada, né? Na matemática, esse zero à esquerda também não vai servir para nada. Beleza. Então, zero à esquerda, esqueça. Escreveu o número sem vírgula? Massa. Contou quantas casas depois da vírgula você tem aqui, ó. Quantas casas decimais tem aqui. A quantidade de casas decimais é a quantidade de zeros que você coloca no denominador, na parte de baixo. Não são 3 casas aqui, ó. Tá vendo que são 3 casas? 3 casas, 3 zeros. Se fossem só 2 casas, seriam 2 zeros. Se fossem 10 casas, 10 zeros. Tá bom? Então, ó, escreve o número sem a vírgula, beleza? Escreveu o número sem a vírgula. Contou a quantidade de casas depois da vírgula, casas decimais. A quantidade de casas decimais é a quantidade de zeros. Tá bom? Beleza? Lembra que eu te pedi agorinha para você lembrar de uma multiplicação? Acho que lembra. Lembra que eu pedi para você lembrar? Lembra que eu pedi para você lembrar? Tá lembrado que eu pedi para você guardar? Assim fica melhor. Tá lembrado que eu pedi para você guardar que 4 vezes 4 vezes 4 é 64 e que 10 vezes 10 vezes 10 dá 1000? Lembra que eu disse isso? 4 vezes 4 vezes 4, 64. 10 vezes 10 vezes 10 dá 1000. Se você não lembra, dá uma voltadazinha no vídeo. Não agora. Agora você fica ao vivo, tá? Mas depois você dá uma rebobinadazinha, dá uma voltadazinha, tá? Para você perceber isso. Então, com essa ideia, eu consegui transformar o meu número 64, o meu número 1000, em multiplicações de parcelas iguais. O que eu fiz aí, gente, é o que vocês chamam de fatoriação. Transformar em fatores, transformar em multiplicação, tá certo? Como a minha ideia é potência, parcelas iguais, para multiplicar valores iguais. Então, 4 vezes 4 vezes 4 é o 64. 10 vezes 10 vezes 10 dá 1000. Beleza. Aí você poderia dizer, Wagner, então é 4 sobre 10 elevado à terceira. Sim. Sim. Só que você vai me dizer, mas Wagner, não tem essa resposta aqui. Concordo com você que não tem. Agora, como é que eu vou chegar à resposta se a resposta que está aqui não é a que está nas alternativas? Muito simples. Me acompanhe. Eu posso tornar uma fração mais simples, não posso? O que é tornar uma fração mais simples ou simplificar uma fração? É você dividir essa fração pelo mesmo número em cima e embaixo. Se você faz a divisão pelo baixo,
a fração ela fica menor e não se altera. Ela fica com valores menores, mas o resultado dela é o mesmo. Então, se eu não tenho 4 sobre 10, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu posso dividir esse 4 por 2, que dá 2, e esse 10 por 2, que dá 5. Concorda? Não entendeu? Eu volto. Esse 4 eu posso dividir por 2, que dá 2. E esse 10 eu posso dividir por 2, que dá 5. Se eu posso fazer isso nessa primeira fração, eu também posso fazer na segunda. E também posso fazer na terceira, beleza? Então ficaria assim, ó. 4 dividido por 2 dá 2 e 10 dividido por 2 dá 5. Fiz isso nas 3 frações. E agora eu vou perceber que continua uma multiplicação de parcelas iguais. Ó, o 2 quintos aparece a primeira vez, ó, o 2 sobre 5 aparece uma vez, a segunda vez, a terceira vez. Ou seja, eu posso dizer que isso aí é o quê? O 2 sobre 5, 3 vezes, ó. Tá vendo, ó? Não posso dizer aqui que a resposta é a alternativa C? Então, se a resposta não está, a princípio, do jeito que você quer, você pode torná-la mais simples, simplificar essa fração e chegar numa alternativa que está aqui, que está mais adequada. Tá bom? Entendeu aí? Beleza? Beleza de Creuza? Então é isso. Tá? Agradeço pela audiência de vocês. Se tiverem alguma dúvida posterior, podem colocar aqui nos comentários que eu vou responder, tá? Esse vídeo, daqui a pouquinho, também estará disponível no meu canal do YouTube, tá? E só para fazer o fechamento dessa aula, lembrar que eu presto serviços de aula de reforço em matemática, tá? Precisou, entra em contato que a gente dá um jeito de esclarecer as suas dúvidas, de reforçar o seu desempenho aí em matemática, tá bom? Muito obrigado pela audiência de todos, tá certo? Em breve nós teremos mais videozinhos aí com outras aulas importantes para vocês, tá? É bom vocês ficarem ligados aqui, ó, no rodapé do vídeo. Tá aparecendo o meu Instagram e o meu canal do YouTube, tá? As divulgações de novos vídeos são feitas no Instagram, tá? As aulas, elas são transmitidas ao vivo na minha sala de aula virtual do Facebook e posteriormente elas são postadas aí nesse canal do YouTube, tá bom? Obrigado demais pela participação de todos, pela audiência de todos. Espero que essa aula agradeço e até a próxima. Valeu!